Queridos, graça e paz. Agora, queridos, abramos a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Efésios, capítulo de número 5. Foi para esse texto, ou foi a partir deste texto, que nós iniciamos todas as mensagens ao longo do mês de setembro. E hoje não será diferente. Nós vamos ler os versos 25, 26 e 27 para falar sobre a missão, ou a grande missão do casamento. Se alguém lhe pedisse para falar sobre Jesus, como você o definiria? Se alguém lhe pedisse para desenhar Jesus, o que você faria? Outro dia eu estava com as minhas filhas e com Sabrina na praia brincando e de repente me bateu uma forte vontade de escrever o nome de Jesus na areia. E eu fiz isso. Peguei um galho quebrado, escrevi Jesus, bem grande na areia da praia. As meninas viram, se aproximaram e disseram: pai, nós queremos escrever também, nós queremos fazer algo também para Jesus. E eu perguntei, se vocês pudessem definir Jesus, como é que vocês o definiriam? Se pudessem desenhar sobre Jesus, o que vocês fariam? Bia completou minha palavra, ou ela completou o que achava que deveria ser completado. Ela pegou a minha palavra, Jesus, e acrescentou um sinal de adição, a palavra cruz e o seu desenho, e isso resultou em igual a salvação. Jesus mais cruz igual a salvação. Isso me deixou muito feliz, gente, porque ela não conhece apenas o nome de Jesus, ela conhece também a missão de Jesus. Ela já sabe que Jesus mais cruz resulta na nossa salvação. Sofia não ficou para trás. Percebendo o que Bia tinha feito, ela desenhou uma espécie de grande árvore. E dentro da árvore ela escreveu as iniciais dos nossos nomes, R, S, B e S. Me chamou para perto e disse: pai, veja onde eu vou colocar o J de Jesus. E ela o colocou bem no meio da árvore e bem no alto, bem no topo da árvore. E ela concluiu: Jesus está no meio da nossa família. E Ele é muito importante para nós. Isso encheu o meu coração de alegria. Pouco a pouco, minhas filhas vão tendo contato com Jesus e vão conhecendo sua pessoa e sua obra. Sofia sabe que Jesus é importante para nós, porque todos os dias nós falamos sobre Jesus, com Jesus. Todos os dias nós temos o nosso momento de culto familiar, e ela vai percebendo isso. Jesus é muito importante para os meus pais, Jesus é muito importante para a minha casa, Ele é alguém muito valioso para a minha família. Bia é um pouquinho mais velha, já sabe um pouco mais. Ela já sabe que Jesus é importante. E ela já sabe que Jesus é muito importante pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Ela sabe que Jesus veio de Deus para tomar o nosso lugar na cruz, morrer por nós e nos dar salvação. E eu louvei a Deus quando vi a percepção das minhas filhas sobre a pessoa de Jesus e sobre a missão de Jesus. Se você pudesse desenhar Jesus, o que você faria? Se alguém lhe perguntasse quem é Jesus para você, como você o definiria? Será que sua missão, a missão de Jesus, estaria no seu desenho? Será que você pensa no que Ele fez? E será que você pensa no resultado de sua morte na cruz do Calvário para você? E se eu fizesse uma pergunta diferente a partir desta, ou partindo dela? Você conhece a missão de Jesus? Partindo disso, você conhece a missão do seu casamento? Se eu lhe perguntasse por que você casou, qual seria a sua resposta? Se eu lhe perguntasse por que Deus uniu você e sua esposa, você e seu esposo, qual seria a sua resposta? Como você desenharia o seu casamento, a missão do seu casamento? Por que Deus nos uniu? Por que o nosso casamento? Qual é a missão do nosso casamento? Nas sociedades antigas, o casamento era visto como uma transação comercial.
por meio da qual famílias se uniam para se dar bem na vida. A missão principal da mulher em muitas sociedades antigas era ligar famílias e ter filhos para perpetuar tal ligação. Nas sociedades modernas, o casamento tem sido visto e apresentado como uma relação de consumo que visa ou proporciona o bem-estar pessoal, individual de cada cônjuge. À luz das Escrituras, o casamento transcende o tempo, o espaço e as pessoas. À luz das Escrituras, a missão do casamento é muito mais do que satisfazer o coração de pessoas, indivíduos. À luz das Escrituras, a missão do casamento é a grande missão de todo cristão: fazer discípulos para a glória de Deus Pai. A grande missão do seu casamento e do meu casamento é fazer discípulos e assim gerar alegria no coração das pessoas envolvidas, não apenas na terra, mas no céu. E não apenas agora, mas para sempre. A pergunta é como? Como o nosso casamento pode fazer discípulos, pode alcançar a sua grande missão, de maneira que isso perdure no coração das pessoas envolvidas na nossa família. Queria responder isso a partir ou começando no texto de Efésios capítulo 5, versos 25, 26 e 27. Verso 25 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios nos diz o seguinte: maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Vamos orar, queridos? Senhor, nós queremos te dar graças por este mês de setembro. Muito obrigado por todos os domingos, muito obrigado por todas as mensagens, por tudo que o Senhor nos falou e ministrou aos nossos corações. Nós pedimos que as sementes lançadas produzam muitos frutos de alegria no coração dos nossos irmãos. Que não seja diferente na noite de hoje. Que dos céus o Senhor derrame sobre nós a tua graça e misericórdia, esclarecendo-nos a grande missão do casamento e gerando em nosso coração compromisso com esta missão, para a glória do teu nome, a alegria do nosso coração, a alegria do nosso cônjuge, a alegria dos nossos filhos e de todas as pessoas que nos cercam. É assim que nós te oramos, Senhor. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Ao longo deste mês nós estudamos sobre o casamento cristão. Nos voltamos constantemente à palavra de Deus e perguntamos o que Deus pensa sobre o casamento. A nossa intenção, o nosso objetivo era redescobrir o casamento. Redescobrir o casamento à luz da palavra de Deus. E ao longo deste processo, fizemos algumas descobertas, concluímos algumas coisas. Por exemplo, nós concluímos que o casamento é uma obra de Deus, é uma criação original de Deus, e que, portanto, Ele é o grande segredo do casamento. Não a pessoa que se casa, não a pessoa com quem se casa, mas o Deus que casa pessoas. O Deus que une pessoas é o grande segredo do casamento. Concluímos, a partir disto, que precisamos de ajuda. Se o casamento é um projeto de Deus, é uma obra de Deus, uma criação de Deus, e nós somos pecadores, para vivê-lo plenamente, nós precisamos de socorro, de ajuda, de poder que vem do alto, poder que vem de Deus. Concluímos ainda que o casamento não é uma relação de consumo, como o mundo prega. Antes, o casamento é uma aliança, um pacto, um compromisso que assumimos com outra pessoa. Isso diante de Deus e para toda a vida.
Chegamos à última mensagem desta série com a pergunta: qual é a missão do casamento? Por que nos casamos? Por que Deus une pessoas? E a resposta é o discipulado cristão. A resposta tem a ver com a missão de todo cristão. Alguns dizem que as últimas palavras de um homem são muito importantes. Concordam com isso? Eu também. Se isso é verdade, imagine quando se trata de Jesus. Você ainda se lembra das últimas palavras de Jesus entre os discípulos? Mateus 28, por exemplo, vai nos apresentar isso. O que chamamos de grande comissão. Jesus se reuniu com os seus discípulos em determinado monte e disse aos mesmos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão, portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ensinei. E eis que sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, cristão? É esta. Sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, jovem? É esta. Sabe qual é a vontade de Deus para você, mãe? É esta. Sabe qual é a vontade de Deus para os nossos casamentos? É esta. Deus nos salvou. Deus nos chamou em Cristo Jesus para esta grande missão. Vão e façam discípulos de todas as nações. Fazer discípulos, segundo esse texto de Mateus, é pregar Jesus, ensinar Jesus e o que ele ensinou, e unir pessoas a Jesus e ao seu povo através do batismo. Será esta uma tarefa fácil? Não. Ela é difícil demais, mas que jamais nos esqueçamos de uma coisa. Jesus disse que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. E ele também nos disse que estaria ao nosso lado todos os dias até o fim dos tempos. Não estamos sozinhos nesta grande missão. Esta missão não é apenas do cristão indivíduo, não é apenas da igreja presbiteriana do bairro dos Estados. Esta missão é das nossas famílias, da sua família, do nosso casamento, porque em última análise, a grande missão do casamento também é esta: fazer discípulos de Jesus Cristo. Como fazemos isso? Eu listei 3 respostas no seu boletim e eu gostaria de reparti-las com você na noite de hoje. Elas elucidam a missão, elas esclarecem a missão e elas colocam a missão dentro de um contexto relacionado ao casamento. Primeira resposta: a missão do casamento, ou a grande missão do casamento, é fazer discípulos, é fazer dos cônjuges melhores discípulos de Jesus. Foi por isso que você se casou. Foi por isso que eu me casei. Para ser um melhor discípulo e para fazer de Sabrina um melhor discípulo de Jesus Cristo. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele está escrevendo a pessoas de origem pagã, ou seja, pessoas que não conheciam a Deus em algum tempo passado, que viviam dentro de uma cultura e de uma história pagã, serviam a falsos deuses e tinham parâmetros equivocados da vida. Por exemplo, o casamento era estreito e limitado. Na visão do primeiro século, pagã, não a visão cristã, o casamento era o que eu disse, uma transação comercial. E o grande objetivo da mulher com o casamento era linkar a família dos seus pais a uma família mais rica e assim ascender com ela, trazendo os seus ao seu lado. E ter filhos significava perpetuar esta ligação financeira, comercial, social. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele está escrevendo a pessoas que vieram de uma origem pagã, mas que em algum tempo e lugar foram radicalmente transformadas pela mensagem e pelo poder do Evangelho. Os Efésios ainda estão dentro desta cultura,
que minimiza o casamento ou que usa o casamento para se dar bem na vida. Mas agora eles são de Éfeso, mas ao mesmo tempo, e sobre isso, eles são de Cristo. Foram transformados por Cristo, alcançados por Cristo, transformados numa nova sociedade, a sociedade de Deus, com valores distintos, com valores superiores, mas ainda assim estão dentro desta cultura, história e lugar. Isso deve ter chocado os efésios. Qual é a visão de Deus sobre o casamento? É esta, totalmente diferente do que tínhamos antes. Pensávamos numa relação comercial, pensávamos em status e vida social, em progresso. Paulo diz: não. O propósito do casamento, ou a grande missão do casamento, não é se dar bem na vida, não é sair deste lugar para aquele lugar, não é apenas ligar famílias. O grande propósito ou a grande missão do casamento, segundo o texto que lemos, é a santificação dos cônjuges. Maridos, verso 25: ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Isso é o que, gente? O modelo do casamento. Primeira mensagem, estudamos este texto. Qual é o modelo do casamento? O amor sacrificial de Cristo. Quer um casamento que vai dar certo? Olhe para Cristo, veja o que Ele fez por você e faça o mesmo por seu cônjuge. E você terá um casamento muito feliz. Modelo do casamento. Mas logo depois Ele nos dá a missão do casamento. Ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Com este propósito, com este objetivo, com esta missão, ame o seu cônjuge assim, para santificá-lo, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa alguma, antes santa e inculpável. Não é se dar bem na vida, não é crescer financeiramente, como diziam as culturas antigas, e não é ser necessariamente satisfeito do ponto de vista individual. Vocês se casaram, diz Paulo, devem amar como Cristo amou, devem lidar com o cônjuge como Cristo lidou com a sua igreja, com este propósito: santificar o outro e preparar o outro, porque a vida é curta, passageira, e um dia ela dará lugar à realidade eterna e a outro casamento. Enquanto vocês são casados, diz Paulo, preparem um ao outro, santifiquem um ao outro e preparem um ao outro para Deus. As palavras de Piper: o seu e o meu casamento são temporários e servem para nos preparar para o casamento eterno com Cristo. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. A grande pergunta é: como fazemos isso na prática? Como o nosso casamento pode servir para a santificação dos cônjuges? Como o casamento pode ser um ambiente de discipulado cristão, de crescimento cristão? Eu sugiro 3 conselhos a partir dos textos que tenho lido em Timothy Keller, Piper e especialmente com a Bíblia Sagrada. Quer cumprir sua missão e fazer do seu cônjuge um grande discípulo de Cristo? Faça dele o seu melhor amigo e não apenas o seu amante de algumas noites. No início de todas as coisas, Gênesis capítulo 1, Deus criou tudo o que temos. E Ele disse ao longo do capítulo 1, 7 vezes, tudo é muito bom. Uma das razões para a declaração é falar do valor da matéria. Ela tem valor. Ela tem glória. Ele diz isso 7 vezes. Eu criei e vi que tudo era muito bom, inclusive o homem. Mas quando chegamos ao capítulo 2,
É uma espécie de mesma história, mas do ponto de vista diferente, ou focando na criação da humanidade. Deus cria o homem e logo depois diz: não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Como é que a gente entende isso? Deus criou todas as coisas e disse: eis que tudo é muito bom. Adão era um homem perfeito antes da queda, sem pecado. Ele tinha uma relação aberta, contínua com o seu Criador. E eis que Deus diz: não é bom que ele esteja só. Qual é o problema? Por que não é bom? Adão foi criado à imagem e semelhança do seu Deus. E o seu Deus, o nosso Deus, existe eternamente em 3 pessoas. O nosso Deus existe eternamente no que chamamos de trindade, uma dança harmoniosa de amizade. E se o homem é criado à semelhança deste Deus triuno, ele foi feito com a necessidade dos relacionamentos. E isso é muito interessante. O homem não necessita apenas de relacionamentos verticais, ou de um relacionamento vertical com seu Criador. Veja isso. Deus o fez com necessidades por relacionamentos horizontais. É bom que ele ande com Deus, que seja amigo de Deus, que conheça a Deus, mas não é bom que ele o faça sozinho. Por isso, Deus deu a Adão uma mulher auxiliadora e amiga. Ela não era apenas, Eva, a amante de Adão. Ela era auxiliadora e amiga. O que é uma amizade? O que caracteriza uma amizade? Muitas coisas, claro, mas eu diria 3. Inicialmente, constância. Um bom amigo é aquele que sempre está ao nosso lado, que sempre está quando precisamos. Abertura, franqueza. Porque um bom amigo é aquele que nos permite ser quem somos e que nos aceita como somos, embora tenha palavras de exortação, mas em amor. E um bom amigo é aquele que tem simpatia conosco. Simpatia no grego literalmente significa paixão comum. Um bom amigo é aquele que divide conosco uma paixão. Na verdade, a maioria das lindas amizades que temos e conhecemos nascem a partir de paixões comuns. São elas que muitas vezes unem as pessoas. O que une os cristãos? Qual é a paixão que deve arder no coração dos irmãos amigos em Cristo, dos maridos e esposas em Cristo? O próprio Deus, a sua palavra, a sua igreja, o reino celestial. Se você entra num casamento e começa um relacionamento com o seu cônjuge, pensando apenas numa relação de consumo, do tipo, eu fico enquanto eu tenho o que quero e preciso, sua paixão será vulnerável, estará em perigo, porque a paixão romântica sobe e desce, corpos mudam. Se você entra no casamento como se ele fosse uma transação comercial apenas, sua paixão está fadada ao fracasso, porque em algum momento isso vai oscilar e você não terá sempre o que tem. Mas se você entra no casamento, olha para o seu cônjuge e diz: eu tenho uma aliança com você, torná-lo mais santo e mais parecido com Cristo no dia da glória, eu ficarei até o fim e serei o seu melhor amigo. Esta é a grande missão do seu e do meu casamento. E para torná-la real, nós precisamos ser amigos, muito próximos, reais, no combate, na luta pela formação de Cristo um no outro. Quer cumprir a missão de fazer do seu cônjuge e de ser também o melhor discípulo de Cristo? Faça do seu cônjuge uma prioridade na sua vida. Há muitos
que vivem com falsos cônjuges. Dividem tanto sua atenção, sua energia, que vivem com falsos cônjuges. Pais, irmãos, filhos, cachorros, gatos, trabalho, futebol, surf e tantas outras coisas. Se essa pessoa com quem você se casou está num processo de discipulado com você, e se a sua grande missão é torná-la mais parecida com Cristo, você precisa devotar muito tempo a esta relação e a esta pessoa. Como coloca Timothy Keller em seu livro O Significado do Casamento, quando Deus criou todas as coisas, Ele não colocou no jardim da amizade pai e mãe, ou mãe e filho. Ele colocou marido e mulher. E isso deve nos ensinar alguma coisa desde o início. O quê? Que o casamento, ou a relação do casamento, deve suplantar todos os outros relacionamentos. Não existe nada ou ninguém mais importante do que o seu cônjuge. Quantas famílias você não conhece que acabaram o casamento porque se voltaram para os filhos? Fizeram dos filhos um Deus, a razão da sua existência. Esqueceram-se do cônjuge e disseram: não, eles são importantes, eles são. Mas se você fizer dos filhos um falso cônjuge, eles vão ser amaldiçoados na vida. Sabe como? Crescerão com a sensação de que são deuses, de que são o centro das atenções, e perderão a oportunidade de ver a ilustração da aliança de Deus no seu casamento. Seus pais podem ser falsos cônjuges. Quantos casamentos não terminaram pela presença indevida dos pais? Porque a menina, a mulher não quer morar longe da mãe, porque o filho não consegue sair da casa dos pais, porque em todo tempo e em todo momento os pais estão guiando esta família que deveria ser uma família. O texto bíblico diz que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornará com ela uma só carne. Isso implica separação e união. Imagine isso nas culturas patriarcais. Era deixar para trás mesmo, cortar laços e se unir a outra pessoa e constituir com ela uma família. Seus pais são uma bênção. Tiveram sua grande missão na vida e podem ser consultados a qualquer momento da vida, mas não podem dirigir o seu casamento, estar presente em todo o tempo da sua vida. Vocês precisam, e eu também, nós precisamos crescer em Cristo enquanto casais. Posso ouvir um amém? Seu trabalho pode ser um falso cônjuge. Quantos casamentos você também não conhece que terminaram por isso? Mas por que você quer se separar? Porque ele só tem olhos para ela. Ela quem? O trabalho. Ele deixa o trabalho, mas o trabalho não deixa o seu coração. Ele só fala nisso, ele respira isso, ele só vê o trabalho. O trabalho é uma bênção de Deus, mas se tornar um cônjuge, estará contribuindo para a destruição do seu casamento. Meu irmão, use o trabalho para a glória de Deus e para o bem da sua família. Faça do seu cônjuge uma prioridade na vida. Pois segundo as Escrituras, lembrando aquele exemplo de Piper, no dia do casamento do seu filho, ame-a mais e ame-a menos, lembram disso? Ame-a mais do que todos e do que tudo, e ame-a menos do que Deus. Ame-a mais do que seus hobbies, seus sonhos, seus amigos, seus pais, mas ame-a menos do que Deus. Na escala, ame o Senhor acima de todas as coisas, mas coloque o seu cônjuge como prioridade, e assim você trará muita bênção para o seu casamento. Amém, queridos? E por fim, dentro deste primeiro ponto que trata sobre fazer dos cônjuges melhores discípulos, quer fazer isso? Seja você uma vitrine da graça de Deus, uma vitrine do Evangelho de Deus para o seu cônjuge. Se você estiver com a Bíblia aberta, eu queria que você me acompanhasse enquanto eu leio Efésios 4, 32, 5, 1 e 2. Nós estamos na seção ética da carta. Paulo falando aos homens e mulheres que foram radicalmente transformados pelo Evangelho. Vocês vivem assim. E aí aqui ele diz no verso 32 do capítulo 4, sejam bondosos
e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. 5:1, portanto, sejam imitadores de quem? De Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Percebe o que Paulo está dizendo? Ele não está dizendo perdoem, façam um esforço para isso e sejam bonzinhos. Paulo está dizendo perdoem, porque vocês foram perdoados. Amém! Amém! Porque vocês foram amados. Sejam imitadores de Deus. Em outras palavras, sejam uma vitrine do Evangelho de Deus para as pessoas que os cercam, principalmente para o cônjuge. Dê a ele, nos seus dias de pecado, o que você recebeu, quando só era pecado, aos olhos de um Deus puro e santo. Trate o outro com a mesma graça que você recebeu. Dê ao outro o mesmo perdão que você recebeu. Quer santificar o seu cônjuge e quer ser santificado no processo do casamento? Seja você uma vitrine do Evangelho de Deus. Que a medida da graça do seu coração para com o seu cônjuge seja a medida da graça que Deus deu a você em Cristo Jesus. Amém, queridos? Como podemos fazer do casamento um ambiente que fomenta e promove o discipulado, fazendo dos cônjuges melhores discípulos de Jesus? Segunda resposta, e ela não está no seu boletim. Por incrível que pareça, houve um equívoco e o segundo ponto desta mensagem foi trocado pelo segundo ponto da mensagem anterior. Então eu vou declarar a segunda resposta e se você quiser anotar, você pode fazê-lo. A grande missão do casamento, em primeiro lugar, é fazer dos cônjuges melhores discípulos de Jesus. A segunda resposta, a grande missão do casamento é fazer dos filhos melhores discípulos de Jesus. Eis uma grande missão dos casamentos. Fazer dos filhos melhores discípulos de Jesus. No início de todas as coisas, ao criar homem e mulher, Deus disse: sejam fecundos, férteis, multipliquem-se e encham a terra. Gênesis 1. Gênesis 9, quando Deus dá à humanidade um recomeço em Noé, Ele repete, Ele diz a mesma coisa: Noé, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Está aí implícito a missão, ou uma grande missão do casamento: ter filhos e encher a terra. A pergunta é: encher a terra com corpos? Com gente? Não. Encher a terra com gente que adora a Deus. Encher a terra com discípulos de Jesus Cristo. Não é apenas para ter uma grande família, não é apenas para encher o Brasil, não é apenas para alcançar todas as partes do mundo, não. Uma das grandes missões do casamento é ter filhos, mas ter filhos para a glória de Deus, fazendo deles discípulos de Jesus. A grande pergunta é como? E aí eu olho outra vez para o texto de Efésios com vocês, agora para o capítulo 6. O texto base para esta segunda divisão é 6:4, Efésios 6:4. Mas eu vou ler a partir do primeiro. Efésios 6:1. O texto sagrado diz o seguinte: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Este é o mandamento para os filhos. Não vamos tocar nele, ou tratar dele hoje. Vamos nos concentrar no verso 4. Mandamento de Deus para os pais. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu estou vendo o filho dando risada ali atrás. Gostou disso, né? Olhou para o pai assim, está vendo aí? Eu disse para você. Eu estava certo. Talvez a sua Bíblia diga, uma versão antiga, revista e corrigida, revista e atualizada,
dirá o seguinte: pais, não provoqueis seus filhos à ira. Antes, os criem no Senhor, segundo o seu conselho e segundo a sua vontade. O que temos aqui? Duas exortações, uma negativa e uma positiva. Sobre a negativa, eu acho que nós temos, no mínimo, 3 grandes ensinamentos aqui. Pais, não irritem seus filhos, não os provoquem à ira. Os pais são autoridade no lar, são autoridade sobre os filhos e devem desenvolver tal autoridade segundo a palavra de Deus. Mas antes de qualquer coisa, Paulo diz: cuidado para não abusar da autoridade. Por que ele diz isso? Assim como o casamento era distante, casamento pagão do casamento cristão, a criação de filhos também era bem distante. No Império Romano, pais tinham autoridade sobre seus filhos para matar, vender e escravizar. E muitos eram tratados dessa maneira. Paulo diz: não. Na família de Deus, na nova sociedade de Deus, pessoas transformadas por Deus em Cristo Jesus não vivem assim. Não abusam da autoridade que receberam de Deus. Como é que vivem? Os pais imitam seu pai. Sejam imitadores de Deus. Trate os filhos, crie os filhos como Ele tem tratado vocês. Com amor, graça, valor, misericórdia, honra e tudo isso. Então a primeira coisa nesta exortação negativa é cuidado para não ultrapassar os limites. A segunda é: façam de tudo para não provocar a ira no coração dos seus filhos. A ira às vezes é legítima, mas o que Paulo está dizendo é: trabalhem para não aumentar isso. Sabe por quê, irmãos? Porque a primeira reação do coração pecador diante da autoridade de Deus é a ira, é a desobediência. É olhar para a autoridade de Deus e se voltar, dar as costas. Paulo está dizendo: criem os filhos, mas façam de tudo para que eles não voltem as costas para a autoridade de Deus. Tenham cuidado com isso, não passem dos limites. Façam isso. Eu acho que aqui também está implícito isso, a fim de permitir outras emoções no coração de seus filhos. Porque a ira devora muitas emoções. Um coração que é habitado pela ira não entende graça, generosidade, amor, perdão. Paulo está dizendo: cuidem do coração das crianças, dos filhos, de maneira que eles não tenham demais o que é negativo, e de maneira que haja espaço em seu coração para receber a disciplina, mas ainda assim conhecer a graça e o amor de Deus. Depois ele se volta para a exortação positiva e diz: primeiro, não crie os filhos assim. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. 2 coisas aqui, no mínimo. Primeiro, esse verbo criar significa nutrir, alimentar. E sugere a imagem de uma mãe que cuida do seu filho com carinho, com amor e com paciência. Não é assim, instigando a ira, provocando a rebeldia. É com amor, é com paciência, é com ternura, como Deus tratou vocês. Não é segundo o que pensam A, B e C. Não é segundo a televisão, não é segundo o que eu acho. Eu devo criar os meus filhos para serem discípulos de Cristo, e isso deve ser feito à luz da palavra de Deus. Deus sabe mais do que você. Que os seus conselhos sejam os conselhos de Deus. Que a sua instrução seja a instrução de Deus. Como é que fazemos isso na prática? Como podemos aplicar esta realidade à missão do nosso lar? Fazer dos filhos discípulos de Cristo. Antes de sugerir 2 coisas, ou 3, uma palavra de cuidado. Casar não é absoluto, embora seja bíblico. Segundo Paulo, há algumas pessoas que são chamadas para o solteirismo. E isso é dom de Deus. Certo?
Casamento é bíblico, mas não é absoluto. Da mesma forma, ter filhos é bíblico, mas não é absoluto. O cristão não pode fugir da missão de ter filhos porque é difícil. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que algumas pessoas não podem, por natureza, ter filhos. Ter filhos não é absoluto. Algumas famílias não terão filhos biológicos. Mas sabe o que é absoluto, irmãos? Fazer discípulos. Talvez você não possa ter filhos biológicos, mas eu oro para que a sua família, você e seu cônjuge, sejam pais espirituais de muitas pessoas. Desde ou a partir de uma adoção. É por isso que eu sonho com a adoção. Não para sair na capa da Caras ou de qualquer outra revista dizendo: sou bonzinho, tenho 5 filhos adotados, que lindo. Não! Se eu fizer um cálculo racional, eu digo: eu sou louco. 2 já são caras demais. Meu Deus do céu. Por que eu quero? Porque eu quero fazer mais discípulos de Jesus. Você pode fazer isso tornando o seu lar, no grupo pequeno, um lugar de nascimento, regeneração para a glória de Deus. Não é absoluto, embora bíblico. E isso dito, as famílias que não podem ter filhos, elas são completas, elas não são incompletas. Porque tudo o que elas precisam, tudo, está em Deus, revelado em Cristo Jesus para a sua alegria. Agora, como? Praticamente podemos criar os filhos que Deus nos deu, se esta é a sua vontade, irmãos. Como é que a gente faz isso? Primeiro conselho: não faça dos seus filhos um Deus. Não faça dos seus filhos a razão da sua existência. Não faça dos seus filhos um ídolo. Não pegue um grande e bom presente de Deus e torne o seu Deus contra o verdadeiro Deus. Por que você não deve fazer dos filhos um Deus? Primeiro, porque eles não são deuses e, portanto, não podem dar o que o seu coração mais precisa. É por isso que digo que famílias sem filhos ainda assim podem ser felizes e completas. Tudo o que precisamos está em Cristo Jesus. Por quê? Não posso fazer de filhos um Deus, porque eles outra vez serão amaldiçoados com esta postura. Se enxergarão como centro do universo. Terão uma importância e um valor sobre si que não é real. Eles precisam saber que são valiosos, mas eles também precisam saber que há outro filho, o Filho de Deus, que é incomparavelmente valioso. Terceiro, não faça dos seus filhos um Deus, porque quando eles se forem, eles partirão o seu coração. Quando eles decepcionarem você, o seu coração será cheio de tristeza, porque você esperou demais de alguém que não tinha para dar. Os filhos não são a razão da nossa existência. Nós existimos para tornar Cristo conhecido e desejado em seus corações, para que eles vivam para sempre. Não podem ocupar o lugar de Deus. Não faça dos filhos um Deus. Segundo conselho, a fim de fazer dos filhos discípulos de Cristo, reflitam a paternidade de Deus. Sejam para eles o que Deus é para vocês. Seu filho precisa olhar para você, meu irmão, e para mim, e ver Deus, Cristo brilhando nos nossos rostos e ações. Será que eles nos olham, nos percebem assim? Ou será que somos mais parecidos com o diabo? Acusadores, mentirosos, perseguidores. Às vezes temos posturas diabólicas. Espero em Deus, irmãos, que os seus filhos e os meus, os nossos filhos, nos vejam como ilustração da graça de Deus. E que eles desejem o nosso Deus, porque Ele nos transformou em pessoas belas, amáveis, pacientes, fiéis à sua palavra e à sua família. Terceiro conselho: não negligenciem sua missão. Percebem que Paulo diz aqui: pais, vocês devem instruir. Ele não diz a EBD deve fazer isso. Ele não diz a escola infantil. O diretor da escola das minhas filhas sempre diz, e eu concordo muito com ele: pais,
vocês são os primeiros e melhores educadores dos seus filhos. É bíblico, irmãos. A responsabilidade é nossa. Os professores na escola vão ajudar. Os professores na igreja vão ajudar. Mas os primeiros professores e educadores cristãos da nossa casa somos nós. Como fazer isso numa correria? Separe tempo. Veja os seus filhos como muito importantes. Invista neles. Não os troque por hobbies, por brincadeiras do seu passado adolescente. Se você os teve, crie-os para a glória de Deus. Jonathan Edwards, conhecido como o maior pastor do século XVIII nos Estados Unidos. Sabe quantos filhos o rapaz teve? 11. E todos se criaram, como dizia minha avó, ou como diz minha avó. 11 filhos, todos discípulos de Jesus Cristo. Ele e sua esposa Sara dividiam as tarefas de educação cristã. Lideravam cultos em casa, ensinavam a palavra, conduziam seus filhos à igreja do Senhor, jamais menosprezaram o culto do Senhor. E ele, mesmo sendo escritor, pastor e pregador renomado, todos os dias que estava em casa tinha tempo com seus filhos. Ele tinha 11. Ele tinha tempo com todos no momento de culto devocional e de refeições. E separava na sua agenda 1 hora por semana para cada filho. Saía com eles pelo bosque, próximo à sua casa, conversando, ouvindo, sendo amigo e ensinando. Todos frutificaram e se tornaram discípulos de Jesus Cristo. Deixe o celular de lado, meu irmão. Deixe o Face, pelo amor de Deus. Deixe o jogo se for necessário. Deixe os amigos de fora. E olhe para os seus filhos como uma grande missão que Deus lhe deu. Não apenas para que amanhã sejam grandes médicos, advogados ou sei lá o que você quer deles. Mas que amanhã eles sejam grandes discípulos de Jesus Cristo. E você tenha orgulho santo diante de Deus para dizer: eu tenho participação nisso. Deus me confiou uma missão e hoje eles são discípulos. Por fim, para terminar, a missão do casamento é fazer dos cônjuges melhores discípulos, dos filhos melhores discípulos, mas transborda para fora. E eu concluo dizendo que a missão do casamento é fazer de pessoas que nos cercam melhores discípulos de Jesus. Na primeira mensagem eu disse que a declaração mais fundamental sobre o casamento é que ele é uma obra de Deus. E disse também que a declaração mais sublime do casamento é que ele existe para manifestar Deus, glorificar Deus, assim como toda a criação. Toda a criação existe para dar glória a Deus, ilustrar seu poder, seu amor, sua graça, sua grandeza. Mas de tudo que Deus criou, o casamento é singular, porque ele carrega o poder de ilustrar o que Deus quer com o homem. Deus não quer ser apenas o Deus grande. Olhamos para o céu e imaginamos a grandeza de Deus. Ele não quer ser apenas um Deus grande. Ele quer ser um Deus, o Deus amado por nosso coração. Ele quer ser o nosso noivo, o nosso cônjuge eterno. Nosso casamento existe, em última análise, para ilustrar esta grande e eterna verdade. É por isso que Paulo olha para o casamento entre um homem e uma mulher e diz: eis que isto é um grande mistério. Ele fala do modelo do casamento, ele fala da origem do casamento, mas depois de olhar para o casamento entre um homem e uma mulher, ele diz: este é um mistério profundo. Eu admiro o casamento, eu quase que louvo o casamento, eu me encanto com o casamento. Por quê? Não porque ele em si tem tudo isso para me dar, mas porque ele ilustra Cristo e a igreja, o noivo e a igreja. Se você foi ao altar um dia e tomou uma mulher por esposa, um homem por marido, foi por isso que
que você se casou. Se você sonha em casar, pensa em casar, este deve ser o seu sonho. Manifestar Deus, glorificar a Deus. E isso não apenas dentro do casamento para o cônjuge, isso não apenas dentro do casamento para os filhos, mas isso deve transbordar para fora e alcançar os que nos cercam. Em outras palavras, o nosso casamento deve ser uma bênção, não apenas para nós e não apenas para os nossos. Nosso casamento deve ser uma bênção para os de fora também. Na primeira mensagem, quando falei sobre glorificar a Deus no casamento, eu me voltei apenas para dentro. Agora eu quero me voltar para fora. Por quê? Por quê? Porque eu quero terminar esta série falando dos que estão fora e da bênção que é o casamento para os que estão fora. Porque muitas famílias vivem de maneira equivocada. Muitas famílias cristãs vivem apenas para si. Alguém que acabou de casar diz, influenciado pelo mundo: não, eu não vou servir a Deus agora. Eu não vou me envolver com Deus agora. Eu não quero compromisso com a igreja local agora. Eu não quero fazer o trabalho de Deus agora. Por quê? Porque todo mundo está me dizendo: devote os 3 primeiros anos ao casamento. Outras famílias mais avançadas dizem: agora não, porque temos filhos. Eles têm 5 anos, vamos esperar que eles completem 25. Quando eles tiverem uma família, quando eles forem bem-sucedidos, quando um for juiz, outro médico e outro sei lá o quê, então eu me voltarei para Deus e sua obra. Outros dizem: não podemos investir na igreja local. Não podemos ser dizimistas fiéis, ofertantes, generosos. Por quê? Porque estamos preocupados demais com a nossa família, o futuro dos meus filhos. Estou fazendo uma poupança para eles, então eu não posso ofertar e dizimar. Missões, jamais. Tirar do meu orçamento para dar a quem está na África, não quero isso. Meus filhos são mais importantes. Há cristãos que pensam assim. Há igrejas que têm esta agenda de púlpito. Fazem de sua missão na terra abençoar famílias da perspectiva horizontal. Aliviar seus pesos, fardos e tornar suas vidas mais legais. Jesus vai na contramão do mundo e de muitas igrejas, quando nos diz em Mateus 6, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas pelo Pai. Percebem a diferença? O mundo diz: não, não dê, não faça, viva para si, cuide dos seus. Jesus diz: não. E talvez você me diga: mas Renan, esse texto fala de ansiedade. Mateus 6, 25. A partir do 25 eu digo sim. É sobre ansiedade. Jesus nos diz no texto que não devemos ser ansiosos por coisa alguma. Por uma simples razão. Nós temos um Pai Celestial que cuida de todas as nossas necessidades. Posso ouvir um amém? Amém. Mas ele não diz apenas isso. Não andem ansiosos porque vocês têm um Pai. Não andem ansiosos porque vocês serão iguais aos pagãos que vivem sem Deus na vida. Vivem como se não existisse um Pai Celestial e por isso precisam guardar tudo, por isso precisam trabalhar manhã, tarde e noite, por isso estão ansiosos o tempo todo. Vocês têm um Pai, não podem ser semelhantes, parecidos com eles. Então não é apenas não andem ansiosos, não andem ansiosos e não sejam iguais ao mundo. E aí o mundo vai dizer: não, segure, guarde, invista apenas em você, pense apenas em casa, pense apenas nos filhos. Jesus diz: não. Pense primeiro no reino de Deus. Faça do seu nome, o nome do rei, uma prioridade na sua família. E Ele cuidará de todas as suas necessidades. Faça dele, do seu reino, do avanço do seu reino, da sua igreja, do seu nome, prioridades para você, e Ele cuidará de
tudo para a sua vida. Sabe o que é isso, irmãos, na prática? Sabe o que é glorificar a Deus ou fazer do reino de Deus prioridade no meio da nossa casa, da nossa família? Fazer missões. É deixar de olhar para nossas famílias apenas e olhar para as milhares de famílias que não sabem que há um rei assentado no trono que um dia voltará para nos buscar. Há inúmeras famílias que nunca ouviram falar de Cristo. Há inúmeras famílias que caminham a passos largos para uma eternidade de sofrimento e distância de Deus. Sabe o que é? Ter o reino de Deus por prioridade é olhar para estas famílias e dizer: vamos a elas em Cristo Jesus, porque isso é o que nos interessa. Então, na prática, eu diria 2 desafios. Invista mais dos seus recursos no reino de Deus e no avanço do reino de Deus. Faça isso diante dos olhos dos seus filhos, do seu cônjuge, e chame-os para esse investimento. Você estará dizendo para eles, ao investir mais e mais, que o dinheiro não é o seu Deus e que Cristo é muito mais valioso. E porque é muito mais valioso, o seu nome precisa ser conhecido em toda a terra. Outro desafio: se envolva com a obra de Deus hoje, meu irmão. Pare de esperar o tempo perfeito. Pare de dizer daqui a 3 anos, quando eu já estiver cansado de namorar. Pare com isso. Quando os meus filhos crescerem. Faça isso não, meu irmão. Se envolva com a obra de Deus agora. Traga os seus filhos para dentro da obra de Deus. Eu estou na obra de Deus desde que, antes de casar com Sabrina. Temos 10 anos de casados. Aos 15 anos eu me envolvi, nunca deixei de estudar, nunca deixei de trabalhar, nunca deixei minha família de lado, mas sempre me envolvi com a obra de Deus. Hoje eu faço isso. Domingo para mim é um dia de muito trabalho. Minhas filhas bateram na porta do meu quarto hoje inúmeras vezes e eu abri todas. Mas todas as vezes eu tive que dizer: eu não posso brincar agora, filhas. Hoje é domingo, eu preciso pregar a palavra de Deus. Depois do culto, quando chegarmos, amanhã na minha folga, nós vamos brincar. Pode ser que no momento elas fiquem tristes, mas elas estão aprendendo. Há um Deus mais importante para o meu pai. Pregar o evangelho é muito importante para a minha família. Vez por outra eu viajo, irmãos, fico dias fora de casa, 22 dias na África, você não sabe quantas vezes eu me peguei chorando, lembrando da minha casa. Mas em nenhum momento elas pensaram: meu pai nos abandonou, meu pai está jogando futebol, meu pai está bebendo no bar, meu pai está com outra família. Em nenhum momento elas tiveram esse pensamento de mim. Elas sabiam: meu pai está na África, do outro lado do mundo, pregando o nome de Jesus, porque Ele é importante para nós. Elas não vão morrer porque você está envolvido na obra, elas vão aprender com você. John Paton foi um grande missionário do século XVIII, pastor de sucesso na Escócia, mas sentiu o chamado de Deus para ir com sua esposa e filha às Ilhas Hébridas, ao sul do Oceano Pacífico. Foi ser missionário entre os canibais, irmãos. Enfrentou inúmeras dificuldades, uma delas, pregar para quem queria comê-lo. Se viu várias vezes em cima de árvores, fugindo, se escondendo para não ser morto e assado no espeto. Mas viveu outras dificuldades bem piores. Por exemplo, nos primeiros meses ele perdeu esposa e filha. Sepultou as duas. Construiu o túmulo das duas. Subiu, se colocou sobre a sepultura, olhou para os céus e disse: Senhor, tenho certeza que ele estava triste, com o coração partido, e talvez questionasse muito. Mas suas palavras foram: Tu és perfeito, não erras, em ti confio. Deus é soberano. Era o que ele estava dizendo. Eu não entendo como cantamos, mas ele deu, ele levou, bendito seja o nome do Senhor. Foi uma dor, uma perda terrível, mas eles não eram seu Deus. Ele depositou fé em Deus e o Senhor o ajudou a permanecer no campo missionário por anos e anos. E aí ele voltou à Escócia certa vez e alguém lhe perguntou: como você suportou? Morte da esposa, da filha, perseguição dos canibais, clima diferente, escassez. Sabe qual foi a resposta dele?
ao irmão que lhe fez essa pergunta. Ele disse: meu irmão, você pode tirar qualquer coisa da minha cabeça. A única coisa que você não pode tirar é a imagem do meu pai de joelhos no meio da sala, orando pelos campos missionários e pedindo: Deus, envia os teus obreiros. Você pode tirar qualquer coisa da minha mente. Eu nunca vou me esquecer das orações fervorosas do meu pai. Olhe que ele era presbiteriano. Trancado no seu quarto, clamando a Deus: Senhor, quando o teu nome será conhecido em toda a terra? Meu irmão, você pode me tirar qualquer coisa, mas esta imagem jamais sairá da minha mente, e ela mudou e me fortaleceu ao longo dos anos. Quando pensei em desistir, ele foi fortalecido pela oração do seu pai por outros. Não pense que o ministério vai atrapalhar a sua família. Não pense que o envolvimento com a igreja local vai atrapalhar a sua família. Não pense que investir em missões ou na igreja local vai atrapalhar a sua família. Pelo contrário. Invista cada vez mais, se preocupe cada vez mais com o reino de Deus e Ele cuidará de vocês. Você terá surpresas tão felizes, tão grandes, que nem sequer poderá contar. Eu tenho 10 anos de casamento com Sabrina, e eu louvo a Deus, porque não somos mais os mesmos de quando começamos. Em muitos sentidos, o casamento nos transformou e nos moldou. Eu penso que eu sou um pouco mais parecido com Cristo hoje, e sei que ela também é. Não apenas nos dias bons, irmãos, e não porque não temos as nossas diferenças. Até nas diferenças, discussões e pontos de vista distintos, somos moldados à imagem daquele que é paciente, daquele que espera, daquele que é bom e gracioso. Sou muito grato a Deus por estes 10 anos, porque Ele me concedeu filhos por sua vontade, e elas são maravilhosas, mas não são a razão da nossa existência. Cristo é. Tornar Cristo conhecido e desejado nos seus corações é. E eu louvo a Deus porque pouco a pouco eu vejo as minhas filhas desejando o mesmo Cristo que o meu coração deseja. Amando a igreja do Senhor, fazendo desenhos, a seu modo, respondendo ao Evangelho, com desenhos, com brincadeiras. E eu fico feliz porque parece-me que começamos bem centrados em Cristo. Como será que terminaremos? Como será que o seu casamento temporário terminará, dando lugar ao casamento eterno com Cristo? Eu gosto de encenações. Vez por outra lá em casa nós brincamos com o futuro. Outro dia a Sofia quase que me mata do coração. Ela veio me mostrar um vestido de noiva. E entrou pelo quarto como se estivesse entrando na igreja. Para não perder o momento, eu a tomei pelo braço e disse: filha, vou levá-la ao altar. E saí levando Sofia ao altar. Tinha uma escadinha. No meio do caminho eu a deixei com um urso de pelúcia. Subi ao altar e preguei um sermão de 2 minutos. Espero que este dia demore bastante, mas eu tenho certeza que estarei pronto para fazer isto para a glória de Deus. Mas pasmem vocês, eu faço outras representações, do tipo o dia da minha morte. Não sei se você já fez isso, não sei se é recomendável, mas outro dia, com Sabrina e as meninas à minha volta, eu disse: filhas, eu quero morrer para a glória de Deus. E eu disse para elas: se eu pudesse escolher, eu não gostaria de morrer repentinamente. Se o Senhor me permitir fidelidade, eu gostaria de morrer lentamente sobre uma cama, embora seja mais doloroso. Se Ele me permitir a fidelidade, eu gostaria de morrer assim. Por quê? E eu disse para elas: porque eu quero pregar o meu último sermão
as pessoas mais queridas do meu coração. Eu quero terminar o meu casamento temporário como eu comecei, fazendo um culto. Eu quero dizer até breve às minhas filhas e esposa, no mesmo ambiente de toda a nossa vida, um ambiente de culto. Quero olhar para elas e dizer: filhas, o meu viver é Cristo, mas o meu morrer é lucro. Em minutos eu estarei com a pessoa mais amada do meu coração e vou estar esperando por vocês. Certamente haverá choro, mas será tristeza misturada com alegria, porque eu quero morrer para a glória de Deus. Jonathan Edwards, eu já o citei, sua família, ele morreu para a glória de Deus. Seus últimos dias foram vividos longe de sua esposa. Ele assumiu um novo trabalho, foi ser reitor de uma faculdade chamada Princeton, nos Estados Unidos. Um mês depois de assumir o novo trabalho, ele pegou uma infecção e faleceu. Sua esposa ainda estava em Massachusetts, arrumando as coisas, e o inverno era severo, ela não chegou a tempo. Antes de morrer, ele chamou sua filha, que estava ao seu lado, e disse o seguinte: parece-me ser a vontade de Deus que eu cedo as deixe. Por isso, transmita o meu maior amor à minha querida esposa e diga-lhe que a excepcional união que por tanto tempo existiu entre nós teve uma natureza espiritual e, portanto, conforme cremos, continuará para sempre na presença de Deus. Espero que ela seja apoiada durante esta grande provação e que se submeta alegremente à vontade de Deus. Ele faleceu e numa carta Sarah Edwards escreveu para sua filha que estava com o pai: minha querida filha, o que devo dizer? Um Deus santo e bom cobriu-nos com uma nuvem escura. Veja só, um Deus santo e bom cobriu-nos com uma nuvem escura. Sejamos submissas ao Mestre e tapemos a nossa boca com as mãos. O Senhor fez isso. Ele me fez adorar sua bondade, por meio da qual o tivemos por tanto tempo. Mas o meu Deus vive e tem o meu coração. Que legado meu esposo e seu pai nos deixou. Todos fomos dados a Deus por Ele. Com Ele estou e amo estar com Ele. Será que ao final do seu casamento, às portas da eternidade, você olhará para trás e dirá: cumpri minha missão? Sou mais parecido com Cristo, ela ou ele é mais parecida com Cristo, eles são mais parecidos com Cristo. E deixei um legado de homem ou de mulher de Deus para as suas vidas. Fiquemos de pé, irmãos, e glorifiquemos a este Deus.